Cheguei em Kyoto, deixei minha mala num locker direto na estação e vim direto pro lugar mais famoso daqui, que é o Portão das Milhares de Torii. São 7h20 da manhã e já está cheio de gente. Então foi a melhor decisão que eu tomei vir direto aqui. Que eu ia ainda ir pro hostel, deixar minhas coisas, porque eu fiz a reserva desde ontem, porque eu sabia que eu ia chegar cedo. Eu falei, já vou direto, porque se eu quiser dormir um pouco, vou tomar um banho. Foi a melhor coisa que eu fiz vir logo, porque se já tá assim essa hora, gente. Jesus. Esse é, sem dúvida, um dos santuários mais icônicos do Japão, reconhecido instantaneamente pelos milhares de portões vermelhos, os Torii. Fundado em 711, o Fushimi Inari Taisha é dedicado a Inari, a divindade do arroz, fertilidade e prosperidade dos negócios. É um local que respira história, fé, tradição a cada passinho que você dá e a cada portão vermelho que você passa. Os Torii têm uma história bem interessante também por trás. Eles surgiram originalmente como portões simbólicos que separavam o mundo humano do mundo sagrado, marcando a entrada em um espaço espiritual. A cor vermelha predominante nos portões representa a proteção contra o mal e energia vital. Com o tempo, surgiu a tradição de doar uma Torii como forma de agradecimento por bênçãos recebidas ou um pedido por prosperidade, especialmente nos negócios. Cada Torii traz inscrições que contam com a sua própria história. Na parte da frente, voltado para quem entra ao santuário, está a data da doação. E atrás, voltado para quem sai, o nome do doador ou da empresa. Essa prática começou no período Edo, entre 1603 a 1868, quando os comerciantes acreditavam que dedicar uma Torii aumentaria suas chances de sucesso. Até hoje, cada portal carrega uma história e uma intenção de alguém que passou por ali com muita fé. E aqui é mesmo uma trilha subindo a montanha. Por todo o caminho você vai encontrar as famosas Kitsune, que são as raposas mensageiras de Inari. Desempenham um papel espiritual muito importante. Algumas delas seguram chaves na boca, simbolizando a proteção dos celeiros de arroz e a guarda das colheitas. Outras, pergaminhos ou joias, representando a sabedoria e prosperidade. Elas não são apenas estátuas decorativas. Na tradição shintoísta, elas conectam a fé com a vida cotidiana, lembrando que a devoção está entrelaçada com a história do país. O templo também marcou presença na cultura pop japonesa. Você provavelmente conhece esse lugar pelo filme Memórias de uma Geisha, de 2005, onde a protagonista corre pelos Torii em uma das cenas mais icônicas do filme. Além disso, ele aparece em outras cenas, filmes, animes e até cenário de jogos como Star Fox da Nintendo. E esse lugar é visualmente impressionante e, para além disso, é um simbolismo bem profundo e antigo de conexão entre a fé, história, cultura e tradição do Japão. Agora sim, depois de quase 2 horas caminhando aqui dentro, é interminável. São 4 quilômetros, eu não vou fazer tudo. Eu fiz, eu acho que 2/3, quase tudo. Não cheguei a fazer tudo. Tem que ter muita disposição que não tem no momento. Então eu vou voltar pro hostel e vou por aqui pra poder ver mais um pouquinho. Voltar pro hostel, não vou dormir, mas eu preciso tomar um banho, mudar de roupa e tomar um café da manhã pra poder seguir o dia. Agora sim, recuperada na medida do possível. Já tomei um banho, mudei de roupa e vou sair agora pra tomar um café com calma e explorar Kyoto. Não sei o quanto eu vou aguentar fazer hoje, porque dá pra perceber o quão cansada eu tô, né? Eu não consegui dormir nada no ônibus, eu tô virada. Eu tinha um casal de russos que não paravam de falar. Enfim, mas é isso. Eu vou tomar um café da manhã pra ver se me dá uma energia pra eu poder explorar um pouco. Assim, Kyoto, ele é uma cidade que não é grande, só que tem muito templo. E o problema aqui é que os templos são pagos. E eu me recuso a pagar, gente. Eu só vou pagar mesmo assim nos mais principais, que tem um templo de ouro e tudo mais, mas fora isso, eu confesso que eu me sinto um pouco incomodada de ter que pagar pra entrar em lugar sagrado, igreja, seja o que for. Então, assim, eu vou
me restringi só a ir nos principais e andar por aí, conhecer o bairro, a cidade e ver como é que é. Vamos lá. Esse é o famoso mercado de peixe, mas ao redor dele, na diagonal, tem um outro mercadinho que dá pra comprar bastante souvenir, roupa de segunda mão, bem de tudo. O mercado de Nishiki é também conhecido como a cozinha de Kyoto. São mais de 100 lojas e barracas vendendo de tudo: frutas frescas, peixes, doces tradicionais, conservas e ingredientes que os chefes locais usam há séculos. Ele é mais conhecido por ser o mercado de peixe. E aqui não é apenas sobre comida, é um verdadeiro museu de cultura japonesa. Ele começou no período Muromachi, no século XV, quando Kyoto ainda era a capital do Japão. E a cidade precisava de um local central para abastecer os moradores e a corte imperial. Originalmente chamado Nishiki-shiba, o espaço cresceu e se transformou ao longo dos anos, mantendo a sua essência de comércio familiar e artesanal. E aqui, de vez em quando, é muito comum também encontrar as famosas geishas, porque sim, Kyoto é a cidade das geishas, e esse é um dos locais principais onde elas vêm comprar ingredientes e utensílios para suas casas de chá. Algumas das barracas ainda usam técnicas transmitidas de geração em geração, e receitas tradicionais guardadas como segredo da família. É possível experimentar comidas únicas, como conservas de vegetais especiais, peixes defumados ou doces típicos que só encontram aqui em Kyoto. Aqui em Kyoto há alguns bairros tradicionais das geishas, né? E esse daqui é o mais antigo e o mais bem preservado. É lógico que tem prédios e outras casas mais modernas misturadas hoje, mas vocês ainda conseguem ver as casas antigas de madeira. Alguns são restaurantes, casas de chá, teatros, onde as geishas fazem as apresentações, e outras são onde as geishas moram. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona, né? O que são as geishas, por que elas são tão importantes para a cultura do Japão. E por que tem tanta história aí por trás delas, né? A forma com que elas se vestem. Uns dizem que elas são meninas de programa, mas não é bem assim. Então vamos entender melhor como que funcionam as geishas, quem elas são e como que elas existem ainda hoje. Bem, quando se fala em Kyoto, é impossível não pensar nas geishas. Vocês sabem, né, quem são as geishas, aquelas mulheres vestidas de kimonos, com uma roupa, com uma maquiagem bem marcante, penteados bem tradicionais japoneses. Eu acho que sempre quando a gente pensa no Japão, é uma das primeiras imagens que vem na nossa cabeça. Porém, diferente do que muita gente acha, porque acabou virando realmente uma lenda ligada a elas, elas não são profissionais de entretenimento adulto. Elas são artistas e verdadeiras guardiãs da cultura japonesa. Especialistas em música, dança, conversação, etiqueta e hospitalidade. Já as maikos, elas são aprendizes das geishas. Normalmente elas são bem mais jovens e começam seu treinamento por volta dos 15 e 16 anos. Passam por anos de aprendizado até se tornarem geishas completas. O período de maiko inclui uma prática intensa de dança tradicional, instrumentos musicais japoneses, cerimônias de chá e a arte de entreter com graça e sutileza. Todos os detalhes delas importam, desde o kimono ao penteado e aos acessórios, reflete a estação do ano, a região de onde elas vêm e o nível de experiência que está essa aprendiz. A fama das geishas veio de uma representação cultural em literatura e filmes, especialmente durante o período Edo, quando elas eram convidadas para eventos aristocráticos e cerimônias. Hoje em Kyoto, elas continuam mantendo viva as tradições em bairros históricos, apresentações culturais, recebendo tanto locais quanto turistas para respeitar a arte e a etiqueta. Por trás de toda essa maquiagem dessa roupa, há anos de estudo e disciplina. Cada movimento delas carrega um pedacinho da história do Japão. Elas são, de fato, a expressão mais sofisticada da cultura japonesa. E conhecer seu mundo e respeitá-las é compreender um pedaço profundo da tradição de Kyoto e também do Japão.
Esse é o templo de Kiyomizu-dera, que significa Templo da Água Pura, que é um dos templos mais famosos aqui de Kyoto, fundado em 778. É um testemunho da história e da tradição budista no Japão. Aqui, a maior parte dos templos são shintoístas, que é a religião central do Japão. Porém, diferente dos outros templos, esse daqui é um templo budista. Ele está localizado na encosta da montanha de Ottawa e oferece uma vista incrível e panorâmica da cidade, especialmente durante a temporada das cerejeiras, na primavera e também no outono. E aqui a plataforma principal foi construída inteiramente sem nenhum prego, sustentada por pilares de madeiras que chegam aos 13 metros de altura. Dentro do templo vocês vão encontrar a cachoeira de Ottawa, que as águas se dividem em 3 canais, e cada uma simboliza uma bênção, a longevidade, o sucesso nos estudos e a boa sorte no amor. É uma tradição que os visitantes bebam dessas águas com muito cuidado e respeito, participando de um ritual que atravessa muitos séculos. Ele também abriga estátuas e artefatos históricos representando a vida de Buda e os ensinamentos do budismo. E aqui foi onde deu a origem a uma expressão japonesa muito famosa, que em português seria algo como pular do palco de Kiyomizu, usada para significar arriscar algo muito importante na vida. É um costume antigo quando se acreditava que pular da plataforma e sobreviver traria sorte, algo que hoje, obviamente, é proibido, mas mostra como o templo está profundamente enraizado na cultura popular japonesa. E se for pagar para entrar em todos os lugares, fica muito caro. Isso é uma grande diferença que eu senti pra Coreia, porque muita coisa lá é gratuita, gente. Museu, templo. Eu nunca paguei pra entrar em templo nenhum, em museu nenhum na Coreia, só nos palácios. E mesmo assim, é um valor assim simbólico, cara. É tipo 1 euro. Então, não sei. Eu não sou a favor de pagar pra entrar em locais sagrados. Então eu vou me abster e vou entrar só nos que forem realmente assim imperdíveis. E como eu disse, eu não gosto de pagar para entrar em templos, santuários ou qualquer lugar religioso. Mas eu também entendo que muitos desses lugares pedem uma taxa na entrada justamente para ajudar na manutenção e preservação dos locais, para garantir que ele continue sendo um patrimônio cultural para todos. Por isso, se você tem interesse, a entrada custa 500 ienes para adulto e 200 para criança, o que dá mais ou menos R$18, €2,90 ou $3,50. Descendo do templo, você chega nas ruas mais famosas de Kyoto, que é a Sanenzaka e a Ninenzaka, que são 2 viazinhas pequenas, mas muito, muito charmosas. São todas pavimentadas com pedras e ladeadas por construções tradicionais de madeira, que parecem ter parado completamente no tempo, oferecendo um pequeno vislumbre do que era o Japão antigo. A Sanenzaka é conhecida como a Rua dos 3 Anos. E esse nome é porque tem uma antiga crença que dizia que se você cair nessa rua, poderia te trazer 3 anos de má sorte. Enquanto a Ninenzaka significa a mesma coisa, porém, ao invés de ter 3 anos, terem 2 anos de má sorte. E por aqui vocês vão encontrar lojas de lembrancinha, artesanato, doces tradicionais, pequenas casas de chá. É um local perfeito para sentir o clima de Kyoto e observar as arquiteturas preservadas. É um local que está sempre bem cheio, por isso eu recomendo, se você quiser andar aqui com um pouco mais de tranquilidade, conseguir apreciar a arquitetura local e toda a vibe desse lugar, venha de manhã bem cedinho ou retorne no final da tarde, já anoitecendo. E como em todo lugar de Kyoto, é claro que aqui também é ponto de passagem das geishas e das maikos, que são, como eu expliquei, as aprendizes das geishas. Dependendo do horário, é possível caminhar aqui e avistar elas se deslocando nos seus trajes e maquiagens tradicionais. Ao atravessar pelas ruas de Ninenzaka e Sanenzaka, a paisagem se abre e diante de você surge a Pagoda de Asaka, também chamada de Rokandi. É uma impressionante construção de 5 andares e um dos símbolos mais fotografados de Kyoto e de todo o Japão. Com mais de 1.400 anos de história, ela foi erguida no século VI, em homenagem a Buda. Mas, assim como muitos templos japoneses, ela foi destruída e reconstruída diversas vezes, ao longo dos séculos por incêndios e guerra. E a versão atual data de 1440, muito, muito antiga.
antiga mesmo. Cada andar aqui representa um dos 5 elementos da filosofia budista: terra, água, fogo, vento e céu. E curiosamente, apesar da altura e da estrutura aparentemente frágil, ela resistiu a terremotos ao longo dos séculos, graças ao pilar central que absorve os impactos. Não é à toa que ela se tornou um ícone de Kyoto. Estar diante dela é praticamente como sentir a alma da cidade. À noite, essas ruas se transformam, porque começa a encher de gente procurando as geishas, né? Porque quando elas começam a sair para fazer as apresentações, os restaurantes começam a abrir. Então, de dia eu passei aqui e não tinha ninguém. Agora a gente já começa a andar e já começa a ver mais pessoas andando por aqui. Cada vez vai ficando mais cheio. Essa rua e a outra do outro lado, que fica mais movimentada ainda, porque é onde tem mais restaurantes e onde tem os teatros das apresentações das geishas. Quando elas estão nas folgas delas, elas não ficam andando com as roupas, né? E nem todas são geishas, algumas são as aprendizes. Então, quando elas estão nas folgas delas, elas não andam com essas roupas tradicionais. Só você vê elas passando na rua vestidas com as roupas tradicionais quando elas estão indo para algum evento, para alguma apresentação, porque é o trabalho delas, né? E aqui também tem muito aluguel de kimono, então às vezes passa muito turista com as roupas e as pessoas pensam que são elas e pedem para tirar foto, mas nem todas são elas. Aqui é onde tem a apresentação das geishas e das suas aprendizes. Aqui é Gion Corner, que é onde tem as apresentações das geishas, só que tem que reservar com antecedência. E se não reservar, não consegue comprar na hora. E já tá esgotado para o mês inteiro, só consegue agora para o mês de maio. Então, se você tem intenção de vir pra cá e assistir o show delas, eu vou deixar o link nas descrições para vocês poderem comprar. Andar pelo Japão à noite ou de manhã cedinho é o segredo. De repente, eu tô completamente sozinha nas ruas de Kyoto. No nosso segundo e último dia em Kyoto, é claro que a gente não podia deixar de conhecer um dos locais também mais famosos aqui da cidade, que é a Floresta de Bambu, que fica localizado no bairro de Arashiyama. Originalmente, esses bambus foram plantados para criar barreiras naturais e separar áreas e também fornecer materiais de construção, artesanato e utensílios cotidianos. Com o tempo, o local se transformou em um cenário que combina a estética, funcionalidade e a contemplação. E por aqui, em dias de vento, você passa pelos caules e eles criam um som suave e quase hipnotizante. É um pedaço até bem menor do que eu esperava, é realmente uma pequena trilhazinha, porém a floresta fica bem pertinho do rio Katsura e ao redor tem vários templos, lojas de artesanato, cafés. É um bairro bem interessante e vale super a pena passar uma manhã ali conhecendo e desbravando. E também de manhã bem cedo, como eu fui bem cedinho de manhã, antes das 7 da manhã eu já estava lá, eu terminei de fazer toda essa caminhada e voltei pelo rio. Caminhando pela cidade, eu consegui ver os monges recolhendo doações de casa em casa e de comércio em comércio. Eles vão sempre caminhando com barulhos de tambores, sinos e também com canções. E além disso, essa área se tornou um dos cartões postais mais fotografados do Japão, aparecendo em vários filmes, comerciais e guias de viagem pelo mundo. Para além da floresta de bambu, vocês também têm passeios de barco, pontes históricas e a possibilidade de observar a vida local, porque aqui é bem mais tranquilo do que o centro de Kyoto. E na estação de trem, que fica bem no centrinho ali da cidade, chamada de Arashiyama, você encontra uma floresta de kimono, que é bem diferente do que se pensa. São torres de vidro que exibem tecidos tradicionais japoneses feitos de kimono. E aqui tem vários padrões e cores delicadas, criando uma sensação mesmo de estar passando por uma floresta feita de tecido.
E outro cartão postal bem famoso aqui da cidade é o Templo Dourado, ou Kinkakuji. A sua construção original é do século XVI, durante o período Muromachi, e foi projetada como uma vila de descanso para o shogun Ashikaga Ieyasu. Após a sua morte, a vila foi transformada em um templo zen, seguindo a sua vontade, e se tornou um símbolo de riqueza, espiritualidade e estética japonesa. E sim, ele é coberto com folhas de ouro puro, e não é apenas um revestimento decorativo. O ouro representa pureza espiritual, iluminação e reflete a luz do sol, criando um espetáculo visual que muda dependendo da hora do dia e também da estação do ano. Ele está rodeado por um lago cuidadosamente projetado, onde o reflexo da construção proporciona um cenário perfeito para fotos e contemplação. Esse templo aqui já foi destruído e reconstruído várias vezes. A versão atual foi restaurada em 1955, após um incêndio provocado por um monge. E a motivação dele estava ligada em um misto de obsessão e frustração. Dizem que ele se sentia inferior à perfeição estética do templo, e isso levou ele a cometer um ato extremo de colocar fogo no prédio. O incêndio destruiu completamente a estrutura original, mas o templo foi reconstruído com cuidado e hoje é um símbolo de resiliência e preservação histórica. E durante a reconstrução, materiais e técnicas tradicionais foram usados para manter a autenticidade histórica. Hoje, ele é um patrimônio mundial da Unesco e também um dos lugares mais fotografados do Japão. Também serviu de inspiração para vários filmes, mangás e obras de arte, sendo reconhecido internacionalmente. Eu optei por não visitar o Palácio Imperial, porque apesar dele ser gratuito, eu não tenho mais muito tempo aqui na cidade, então eu vou pro Niju Castle, pro Palácio de Niju, porque dizem que lá é muito melhor, muito mais bonito, apesar de ser pago. Aqui você não pode acessar o interior do palácio, só fica andando ali por dentro dos muros, ver os jardins, e é basicamente o que tem aqui fora. Eu dei uma passeada aqui, dei uma olhadinha ali nos portões dele e eu vou seguir pro outro palácio, porque dizem que precisa de umas 2 horas nesse palácio, então eu vou optar por ele. Acho que vai valer mais a pena. E é isso. Então, como vocês já sabem, Kyoto já foi a capital do Império, e durante 1000 anos esse daqui era a residência oficial da família imperial. E até ela ser mudada, né, a capital para Tóquio, deixou de ser e passou a ser só um museu, um centro de visitantes e um jardim. Então, ele tem a sua importância, mas se você tem tempo, eu recomendo visitar. Como eu não tenho tempo, eu tô tendo que fazer escolhas. Mas eu já vi, é legal, é interessante, mas realmente não tem muita coisa pra ver lá dentro. Então, se é pra optar, até se você tem tempo, mas você tá cansado, você quer optar por uma das coisas, eu vi as recomendações de que o Niju é mais bonito. Então, vamos descobrir. O Castelo de Niju foi erguido em 1603 e é um dos mais importantes símbolos do poder do shogunato Tokugawa e da história de Kyoto. Ele foi residência oficial do primeiro shogun do período Edo, o Tokugawa Ieyasu, e ele serviu como centro político e administrativo, onde as decisões que moldaram séculos de história japonesa eram tomadas. E diferente dos templos ou pagodes, o castelo era tanto uma moradia luxuosa quanto uma fortaleza estratégica, protegida por muralhas, fossos, portões maciços, pensados para impedir qualquer tentativa de invasão. E aqui tem os famosos Nightingale Floors, esses pisos que levam o nome de Nightingales, que é um pássaro. Porque conforme você pisa, eles rangem, funcionando como um sistema de alarme, denunciando um intruso pelo som. É uma mistura perfeita de arquitetura, segurança e estratégia. Os salões internos são decorados com pinturas, biombos e detalhes em ouro. Aqui não se podia filmar nem fotografar, mas eu consegui filmar o máximo que eu pude para mostrar para vocês. Cada sala aqui tinha uma função bem específica, como por exemplo, recepção de visitantes, reuniões de
políticas, cerimônias e até mesmo encontros discretos entre o shogun e seus aliados. Há relatos de que decisões militares e políticas importantes eram discutidas aqui, fazendo o castelo um verdadeiro centro do poder do Japão feudal. Ele é cercado por um jardim, que também é um outro espetáculo. Construído no estilo japonês tradicional, combina lagos serenos, pontes elegantes e pequenas ilhas, além de árvores centenárias, tudo aqui voltado para meditação, contemplação e caminhadas tranquilas. É nesse ambiente em que se percebe como os shoguns e a elite da época valorizaram a harmonia entre a arquitetura e a natureza. E aqui também era um símbolo de prestígio, riqueza e influência. Receber alguém no castelo era praticamente um ritual de poder, mostrando não só o status, mas a capacidade de governar com sofisticação e estratégia. Hoje, além da beleza arquitetônica dos jardins, é possível perceber vestígios desse passado político e militar, e torna essa visita uma verdadeira viagem no tempo. Conhecido como o Caminho do Filósofo, é uma das experiências literalmente mais poéticas da cidade de Kyoto. É um caminho de cerca de 2 quilômetros que margeia um canal cercado de cerejeiras que florescem na primavera, criando um espetáculo visual incrível. O nome vem do filósofo Nishida Kitaro, que no século XX costumava percorrer esse trajeto diariamente e refletia sobre a filosofia, vida e espiritualidade. Então, de certa forma, caminhar por aqui é reviver esse hábito de contemplação e introspecção que se tornou parte da alma da cidade. Mas quem foi Nishida Kitaro? Ele nasceu em 1870 e morreu em 1945. E ele fundou a Escola de Kyoto, combinando a filosofia ocidental com o pensamento budista. Ele buscava compreender a experiência humana, a ética e a relação entre o indivíduo e o mundo, criando ideias que até hoje influenciam a filosofia japonesa. E como ele passava por aqui para refletir sobre suas teorias, deu-se o nome desse lugar de Caminho do Filósofo, como eu expliquei. E aqui conecta várias tradições culturais e espirituais na cidade de Kyoto. Durante a primavera, as cerejeiras florescem, criando um túnel natural. E já no outono, a mudança das flores cria um outro espetáculo. E tudo isso leva sempre à reflexão e contemplação. Mas o filósofo não viveu permanentemente nessa região. Seu hábito de caminhar ali se tornou tão emblemático que toda a rua e trilha receberam o seu nome. Hoje, nós, turistas e também locais, seguimos os seus passos, aproveitando o equilíbrio entre a natureza, história e filosofia que ele tanto valorizava. A vibe de Kyoto é noite completamente diferente. Muito restaurante, muita gente na rua, esperando pra comer. Também tem muito barzinho e umas coisas um pouco duvidosas. Mas é uma vibe gostosa. O clima tá muito bom. Eu ainda tô andando sem manga nenhuma. Tá 20 graus agora à noite. Tô dando graças a Deus, gente, de ter acabado aquele frio que eu tava na Coreia, porque eu não tava aguentando mais não. Mas é uma vibe bem diferente, mas é muito legal a noite, é tranquilo. Vocês estão vendo que tá umas coisas duvidosas, aquilo ali que eu falo. Vocês estão vendo que tá silencioso, apesar de estar movimentado? Mas é, isso é o Japão. Hoje é sexta-feira, né? Tem de rua, muita gente procurando lugar pra jantar, lugar pra beber, festa, enfim.
Eu acabei não conseguindo visitar esse templo, porque como esse era o meu último dia, eu acabei dando prioridade para outros lugares que eu tinha mais interesse de conhecer. E eu achei que eu iria conseguir fazer tudo a tempo de visitar esse templo por último. Porém, quando eu cheguei, ele já estava fechado. Mas esse daqui é o templo de Kyo-Ogokuku, que foi fundado no século 17, no período Edo, e também era um templo zen, ligado à escola de Rinzai do budismo. Ele nasceu com a função de proteger Kyoto e seus habitantes espiritualmente, e servia como um local de meditação e estudo para os monges. A arquitetura desse templo é clássica japonesa e, além dos detalhes em madeira, também tem um jardim belíssimo que eu tava muito ansiosa para conhecer. É um pouco menos turístico do que os outros, por isso dizem que ele é um espaço mais tranquilo e autêntico. E o nome dele significa, literalmente, o templo que protege o país e a capital, porque naquela época Kyoto ainda era a capital imperial do Japão. E mesmo que eu não tenha conseguido entrar, olhar o templo e observar os seus detalhes, já dá para ter uma noção da experiência completa que ele entrega. Então, se tiver um pouquinho mais de tempo do que eu, se organize e não deixe de visitar esse templo. Ai, acabou Kyoto. Estou com minhas coisas, indo pegar o trem-bala. Eu não vi de Tóquio para Kyoto de trem-bala, que era a minha intenção, mas estava muito caro. Então eu vi de ônibus noturno, como vocês sabem. E eu estou indo de Kyoto para Osaka, que são tipo 15 minutos só. Mas faz parte da experiência, né? Eu vou ver como é que é, porque foi a jornada mais barata que eu encontrei para poder pegar o trem-bala. Eu não queria sair do Japão sem experimentar o trem-bala. E mesmo sendo uma jornada curta, é uma experiência. Então vamos ver como é que vai ser.